Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Tiago Nunes. Eu faço parte aí do canal Onda Espírita, né? E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Cartas de uma Morta, né? Vou dar uma breve introdução para o caso de você estar assistindo esse vídeo pela primeira vez, né, esse estudo pela primeira vez. O livro Cartas de uma Morta, ele é uma série de histórias, uma série de textos trazidos até nós através de uma psicografia do Francisco Cândido Xavier, né, o Chico Xavier, que conta os relatos do processo de desencarne da mãe dele, né, que passou que desencarnou, né, e passou por uma série de desafios aí no mundo espiritual, desde o momento em que ela chega, se encontra e se percebe do lado de lá, até o momento em que ela vai galgando os processos de elevação espiritual aí e moral dentro do que a gente tanto ouve aí no mundo do espiritismo. Legal? E para dar continuidade, né, hoje nós vamos falar um pouco do capítulo 29, 30 e 31, né? Ah, Absolutamente importante, como a gente sempre fala, primeiro vocês lerem o livro, né, lerem os capítulos para ter o detalhe aí do que a Maria João de Deus quis trazer para nós, né, nessas histórias que ela relata. E também é bastante importante que vocês voltem aí algumas casas para trás, né, se vocês ainda não o fizeram, mas que assistam aí todos os outros vídeos gravados pelos meus amigos do canal Onda Espírita, né? Porque são todos esses vídeos complementares, tá bom? Então hoje a gente vai falar um pouquinho do capítulo 29, 30 e 31, porque são capítulos que são muito próximos um dos outros, né? Lembrando, são capítulos curtinhos, rápidos, de fácil entendimento, e esses três capítulos nós julgamos que são capítulos que estão muito interrelacionados, né? Então fica muito complexo falar um capítulo só sem que esse assunto acabe caindo no próximo. Então, por isso, agrupamos os três para que a gente consiga aí ter um racional um pouco mais completo. Legal? Vamos lá, então. Bom, o primeiro capítulo de hoje é o capítulo 29, que se chama O Símbolo, né? E nele a Maria diz o seguinte: em outras ocasiões, afiguravam-se ouvir músicas estranhas e de ritmos desconhecidos, que nos embalavam na sua harmoniosa carícia. Às vezes, parecia-me deslocada na sua vibração, acompanhando-a no seu interminável caminho, vendo então, no céu, um coração dourado de resplandecente luz, cujas pulsações enchiam de melodias todo o universo como um símbolo radioso e sagrado. Olha que bonito, né? Então ela está relatando aqui que ela estava num determinado ambiente e que eventualmente começavam a cantar, né? Começavam a tocar, né? A soar, não sei qual que é a palavra correta para nesse contexto, mas eu acho que as três são bastante válidas, mas que começavam a soar notas musicais, né? E essas notas tinham vibrações que de certa forma eh, mudavam a energia do ambiente, né? E faziam com que os espíritos que estavam ali naquele ambiente, né, naquele processo, conseguissem ter acompanhar as vibrações musicais, né? Sentir de forma harmoniosa, como ela própria diz aqui no texto do lado, né? A carícia daquele som. Né? E aquilo com certeza mudava a energia do ambiente que eles estavam e permitia que ela conseguisse visualizar tudo isso que ela fala aqui, né? Um coração dourado e resplandecente de luz, cujas pulsações enchiam de melodia todo o universo, né? Então imaginam que coisa maravilhosa, né, pessoal? Se já existem músicas no nosso plano espiritual aqui que são extremamente benéficas, né, que conseguem nos relaxar, que conseguem nos trazer calma, equilíbrio, imagina como é isso do lado de lá, né? Acho que é interessante pensar nisso que a Maria tentou trazer para nós. E aí no capítulo 30, ela continua descrevendo o mesmo contexto, né? Ela fala salmos, hosanas, hinos de felicidades intraduzível. Escutávamos comovidos, transportados de esperança e de inenarráveis alegrias. Muitos dos sábios mentores que nos acompanhavam aproveitavam-se para desses
aproveitavam-se desses ensejos para materializarem os seus nobilíssimos pensamentos, transmitindo-nos mensagens que por instantes ficavam maravilhosamente grafadas na eterizada tela do infinito e eram generosos apelos ou profundas exortações que calavam no mais íntimo dos nossos espíritos. Então, olha que interessante isso, né? Primeiro ela começa a dizer que eventualmente eles ouviam essas músicas, que eram músicas tão equilibradas e tão eh, elevadas que faziam com que toda a energia no ambiente, né, se modificasse. E como consequência disso, todos os espíritos que estavam ali ouvindo aquele ambiente, participando daquele processo, né, acabavam por começar a se comover, né? E de certa forma faziam com que os pensamentos que os envolviam naquele contexto fossem pensamentos positivos, né? Pensamentos de amor. E nós sabemos, e já falamos isso em vários estudos que nós já tivemos oportunidades de estar junto, né? Que pensamento é matéria, né? E no plano espiritual, mais ainda, né? Sabemos que tudo funciona na base da polaridade. Né? Ou seja, se nós temos pensamentos positivos, nós vamos nos conectar com ambientes e espíritos positivos. Ao inverso, se nós temos pensamentos negativos, nós também vamos nos conectar com ambientes e espíritos negativos. Né? Então, interessante entender e perceber como se usam lá no plano espiritual eles se utilizam de música para conseguir equilibrar, vamos dizer assim, as características vibratórias do ambiente, né? E certamente, como consequência disso, aqui como ela diz, né, que os espíritos, vamos dizer assim, mais sábios, né, os mentores mais sábios, como ela diz aqui, aproveitavam desse momento para conseguir transmitir mensagens edificantes para eles, né? E ela fala de mensagens maravilhosas que ficavam eterizadas na tela do infinito. Olha que coisa profunda, né? E olha o poder da música nesse contexto. E dando continuidade, né, ao capítulo 31, ela diz o seguinte, ó: foi-me dito depois que tais ocasiões propiciavam esses fenômenos singulares e belos, porquanto se aproveitava a vibração síntese de todos os nossos pensamentos reunidos em prece como grande coeficiente de força plasmadora. Espetáculos indescritíveis contemplados na vida errática, e as mais proveitosas lições ali eram colhidas. Deste meio é que muitas almas regressam ao mundo terreno, ricas de conhecimento para ascender os achortes guiadores da humanidade. Neste lugar, a educação intelectual e o aprimoramento das possibilidades sensíveis são o principal escopo de todas as atividades da criatura. Assim, como tendes os vossos livros, que representam o repositório de vossa cultura, há também uma substância, que retém os grandes pensamentos das almas nobres. Nenhuma lição fica, pois, perdida, e todos os espíritos procuram assimilar a essência desses profundos ensinamentos. Então, olha que coisa espetacular o que eles estão dizendo aqui, né? Tudo aquilo, né? Então, voltando um pouquinho do que a gente falou nos dois capítulos anteriores, né? Então, eles utilizam da música para fazer com que o ambiente no qual todos aqueles espíritos estejam envolvidos se torne um ambiente equilibrado. Ou seja, eles utilizam a música para padronizar o nível de vibração. E aí, todos esses espíritos que ali estão começam, de certa forma, a ter um pouco mais de facilidade para conseguir ter pensamentos positivos, para conseguir se conectar em prece, né? E essas preces são aproveitadas por esses mesmos espíritos para conseguir plasmar, né, pelos espíritos superiores, para conseguir fazer esse processo de transmissão de conhecimento. E aqui ele fala, né, de novo,
Nesse lugar, a educação intelectual e o aprimoramento das possibilidades sensíveis são o principal escopo de todas as atividades da criatura, ou seja, eles estão ali justamente para aprender. E aí ele fala: assim como tendes os nossos livros, que representam o repositório de vossa cultura, há também uma substância que retém os grandes pensamentos das almas nobres. Nenhuma lição fica, pois, perdido em todos e fica, pois, perdido e todos os espíritos procuram assimilar a essência desse profundo ensinamento. Então aqui eu achei interessante, botei até uma figurinha aqui embaixo, né? Que ele fala, assim como nós temos os nossos livros, lá eles têm uma substância que tem a capacidade de reter todas essas energias e conhecimentos elevados para que todos os espíritos possam se aproveitar disso, né? E me veio na cabeça justamente o armazenamento da nuvem, né? Ou seja, que é hoje em dia o armazenamento digital das informações, né? Dos arquivos, dos vídeos, e de um monte de coisa que a gente tem aí no mundo, vamos dizer assim, no mundo da informática atual, né? E, e tem uma correlação, né? Porque aqui a gente fala armazenar na nuvem, lá ele fica também armazenado de certa forma na nuvem, né? Como ele diz aqui, nesse líquido que tem, nessa substância, né? Que tem essa característica de reter todos os pensamentos e ensinamentos. E aí, lendo um pouco disso que a Maria João de Deus trouxe para nós, eu fui tentar buscar um pouco no livro dos Espíritos se tinha alguma coisa a respeito da música, né? E aí na lição 251, o Kardec pergunta, né, para eles, são sensíveis à música os espíritos? E aí a resposta é muito interessante, tem total correlação com o nosso texto de hoje. Ele fala o seguinte: aludes à música terrena, que é que é ela comparada à música celeste, a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certos prazeres em ouvir a vossa música, por eles não ser dado ainda a compreender outras mais sublimes. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muitos desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Né? Então, olha que resposta magnífica, né? Primeiro, que a música no mundo espiritual é uma música muito mais sensível e que certamente ela ajuda e ajuda diretamente a padronização energética, vamos dizer assim, vibratória dos ambientes, né? E aí eu deixo aí para reflexão de cada um, né? Se nós já temos aqui na Terra músicas incríveis quando elas bem compostas, né? Importante lembrar, pessoal, que o inverso também é verdade, tá? Músicas mal compostas com palavras pejorativas também têm o efeito negativo no ambiente. Lembrem que palavras são ações, né? Pensamentos são ações. Da forma com que a gente plasma aquilo no ambiente, aquilo vai reverberar e vai fazer com que a energia é, seja de acordo com com aquilo que eu coloquei na música, com aquela letra, com aquele, vamos dizer assim, com aquela melodia, com aquela nota musical, tá bom? E então fica aí, né, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, esse tópico específico, né, para que a gente possa refletir como será essa música espiritual, né, baseado aqui no que os espíritos responderam no Kardec, né? Quão belo deve ser isso e quão delicado deve ser isso do outro lado, certo? Muito obrigado pelo tempo de vocês, né? Hoje era isso que eu tinha para compartilhar. Que Jesus possa abençoar todos nós e que possamos ter um ótimo estudo e um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, tá bom? Um grande beijo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.